Agora a gente vai ver como é que faz para poder pegar a quantidade de caracteres de uma string. Então imagine o seguinte, eu tenho aqui ABCD, eu quero saber quantas letras ou quantos caracteres, né, tem dentro dessa sequência de caracteres, uma string. Então eu utilizo esse operador aqui, que é o operador de jogo da velha, tá? E aqui eu posso passar a minha string, por exemplo, ABCD, e falo para ele qual é a quantidade, né, o comprimento dessa string aqui. Ele vai dizer que é de 4, beleza? Se eu remover um caractere, a gente espera ter 3. E o mesmo se aplica a variáveis do tipo string. Se eu dissesse que o meu texto, é ABCD e eu pedisse qual é o tamanho do meu texto, ele ia fazer da mesma forma, né? Rodando aqui, sim, ele deu inválido aqui, ó, porque eu estou passando um valor que não existe, né? Ele está falando assim, eu não consigo saber o tamanho de new. Claro, eu escrevi A e o certo é texto. E agora sim, ele mostra 4, certo? Então, assim que a gente pega a quantidade de caracteres de uma string. E por fim, a gente vai ver sequências de escape. O que é uma sequência de escape? De vez em quando, a gente vai ter um texto que vamos precisar utilizar algumas coisas em especial. Por exemplo, uma tabulação. O que é uma tabulação? Olha só, vou rodar aqui e você vai ver o que é. Tabulação é isso daqui, esse espaço que a gente tem. O espaço quando a gente aperta a tecla Tab, né? Tá vendo esse espacinho que ele deu aqui? Isso é uma tabulação. Então, se a gente quiser inserir uma tabulação, basta adicionar a barra invertida, né? E o T dentro do nosso texto. Isso tudo aqui significa que é uma tabulação. Então, juntando esses dois tipos de caracteres aqui, a gente vai formar uma tabulação, beleza? São as sequências de escape. Outra coisa, se a gente quiser inserir dentro do nosso texto uma barra invertida, é só colocar barra barra. Por que barra barra? Porque a primeira barra é uma barra de sequência de escape, certo? E a segunda é para colocar a barra de fato que eu quero inserir no texto. Então, barra barra, a primeira barra de escape, e a segunda é o que eu quero colocar de fato. Então, ele escreve aqui, texto barra comum. Beleza? Então, olha só como é que funciona mais claramente esse exemplo que a gente viu acima, nesses próximos aqui. Imagina que eu tenha esse texto aqui, um texto delimitado por aspas duplas, e dentro desse texto eu quero colocar uma aspas simples. É só eu colocar aspas simples aqui, sem nenhum problema. Não vai dar problema nenhum. Olha lá, texto, inseriu aspas simples, comum. Agora, se eu estiver delimitando uma string com aspas simples e quiser adicionar no meio dela uma aspas simples também. Se eu fizer isso daqui, ó, olha lá, ele vai entender que é para escrever somente essa sequência aqui e o restante aqui vai ser um treco meio esquisito, né? Poderia ser uma variável, algum erro e depois vem outra aspa aqui, então quebrou o nosso programa nesse pedaço. Então, para resolver isso daqui, a gente fala, eu quero escrever literalmente uma aspas simples. E eu coloco esse tipo de notação. Barra de escape e coloco aqui a minha aspas simples. Eu coloquei aspas duplas aqui, mas aspas simples. Rodando esse exemplo aqui, olha lá, texto comum. O mesmo acontece ao contrário. Se eu tiver um delimitador de aspas simples e quiser escrever uma aspa dupla dentro, facinho, vai escrever sem problema nenhum. Agora, se eu tiver um delimitador de aspas duplas, né? Delimitador de aspas duplas, e quiser inserir aqui dentro do meu texto uma aspas duplas, lembrando que se eu colocar aqui uma aspas duplas, ele vai quebrar, vai fechar essa cadeia aqui, então eu escapo, né? Utilizo essa sequência de escape, barra aspas simples, então eu não vou ter problema nenhum. Beleza? É só um exemplo comum. E o que a gente mais utiliza dessas sequências aqui são todas elas. Todas elas a gente mais utiliza. Em especial, esse barra N. O que é o barra N? É a quebra de linha. Que a gente vê, o nosso Enter que a gente aperta para descer a linha, esse é o barra N. Então, imagina o seguinte, eu vou escrever aqui texto comum. Olha lá, texto comum. Se eu quisesse inserir uma quebra de linha aqui, eu não posso vir aqui e fazer isso daqui, ó. Olha lá, vai dar erro. Isso aqui não funciona. Beleza? Ele diz que o unfinished string. Então ele está dizendo que eu não terminei de escrever a minha string. Ó, comecei a escrever aqui e cadê o fim dela? Não tem. Então ele dá erro. Então, para solucionar esse problema, se é que é um problema, a gente poderia ou utilizar
esse tipo aqui, para delimitar uma string grande, né? Então aqui dentro a gente pode inserir quebra de linha sem nenhum problema, ou a gente utiliza essa sequência de escape, que é o /n. O /n, ele insere uma quebra de linha. Então olha só, se eu pedir para escrever aqui, ele vai escrever texto, inseriu a quebra de linha e depois comum. Tranquilo? Então, isso é sequência de escape, tá? São formas aí da gente escrever. Tem outras, mas essas daqui são as mais utilizadas. Faça um programa que leia a idade, o nome e saldo de uma pessoa e escreva como exemplo abaixo. Escrever como essa forma aqui. Então você vai escrever nome e o nome da pessoa vai aparecer entre aspas. Simples. Depois você vai ter uma tabulação aqui, idade, 15 anos. Daqui a 3 anos ela terá, e você bota daqui a quantos anos, daí a 3 anos, quanto que a pessoa vai ter de idade. Nesse caso, se a pessoa tinha 15, daí a 3 anos ela vai ter 18. Entendeu como é que funciona, né? E depois você vai ler o saldo também e vai escrever o saldo aqui em R$140. Atente-se aos pontos, ó, aos pontos aqui, é para escrever dessa forma e com essas tabulações, beleza? É isso que você vai ter que fazer aí para você treinar e ver se você realmente entendeu esses conceitos da aula de string. Bom, quais são algumas restrições para que o desafio fique mais interessante? As restrições são as seguintes: você só vai poder utilizar como delimitador uma string de aspas simples. Então não vale usar isso daqui, ó. Aspas duplas, não vale. Só vale usar delimitador de string aspas simples. Beleza? Porque aqui você teria um problema. E é isso que eu quero ver, se você consegue lidar com esses probleminhas. E escrever tudo numa única linha. Senão você poderia copiar isso daqui, jogar aqui em cima e fazer algo desse tipo aqui. E daqui é só trocar as variáveis. Também não pode. Você só pode utilizar uma única linha, como nesse exemplo aqui. Aqui você vai colocar, Se for preciso inserir uma quebra de linha, você já sabe como é que faz. E chega neste objetivo aqui. Se você conseguir, pode estar colocando aí embaixo se conseguiu ou não nos comentários. Tá ok? É isso que nós tínhamos para falar sobre string. Tem muito mais coisa, mas isso daqui já te dá uma boa base para trabalhar com strings. E depois, na próxima aula, a gente vai ver como trabalhar com esses dois tipos. O tipo numérico e o tipo string. E algumas particularidades que a gente encontra aí na linguagem Lua.